Bom, apresentar o Milton Raton é muito fácil, né? Dos maiores autores do Brasil, a obra assim incontornável. Todo mundo que quiser entender o melhor que foi feito em literatura no Brasil nas últimas décadas, é impossível não passar pela obra do Milton. E é incrível que ele tenha voltado mais duas vezes, né? Sinal Uhum. que ele deve ter gostado um pouquinho, pelo menos, do programa, como a gente Ah. gosta dele. Ou Mas, às vezes foi desavisado, mandaram ir na CBN, ele veio na boa fé e de repente caiu aqui também, né? pois é, achava que era um programa sério e tal. É. Mas boa noite, Milton. Obrigado por ter retornado, topado retornar no programa. Claro, é um prazer. Boa Pera noite. aí, deixa eu... Obrigado. Põe um pouquinho mais perto o microfone. Obrigado, é um prazer voltar. Aliás, terceira vez a gente estava conversando Uhum, sobre aquela ida à Rua das Palmeiras. uhum. Lá no começo, nos Isso primórdios. foi na Primeira República ainda, Foi né? na Primeira República. Isso aí se bobear faz 20 anos, se não 19 no máximo, né? Porque foi ali Não, no comecinho, né? não, é isso aí. Começa aí. Peraí. Vamos dar só os canais aqui, ó. Para você mandar perguntas para Milton Ratum, reclamar do Trump, reclamar do Master, reclamar da votação do Oscar ou exigir seus prêmios, fimdoexpediente@cbn.com.br, pelo Twitter, @FDCBN. Vai ter WhatsApp, ô chefinho 2? Como é que vai ser hoje? Vai ter, vai ter. Então fala aí para nós. Boa noite, gente. O WhatsApp é o 11, né? 999 11 9981. Repetindo, 999 11 9981. Então, beleza. Você manda áudios, manda perguntas que o Delboni vai selecionar aqui. Então vai lá, Zé, bola tua, quer começar? Vamos lá. Ô Milton, vamos começar, né, com o mais recente aconteceu aí na tua carreira, que é a terceira parte, né, do Lugar Mais Sombrio, né, o Dança de Enganos, que saiu no final do ano passado, né. É, acho que nem todo ouvinte leu, assim, vou dar uma contextualizada. O primeiro volume que o Teco leu é a história de. Os protagonistas é um filho e uma mãe, a Lina e o Martim. No primeiro volume, o Martim está em Brasília, acompanhando o pai que vai morar lá, os pais são separados, e tem a correspondência dele com a mãe que está em Paris. Uhum. O que acontece, onde estamos agora na história nesse terceiro volume? Só para dar uma situada, né, para quem está lendo a trilogia. Então, esse terceiro volume foi escrito pela mãe, Uhum, pela Lina. para Uhum. Lina, são as memórias da mãe, que Uhum. estava desaparecida, né, no Uhum. segundo volume. Ela passou mais de 300 páginas sumida. E é um mistério, né? Ninguém sabia, o leitor não sabe. Eu sabia um pouco, Um pouco. mas, mas o leitor não sabia do paradeiro da mãe, Uhum. que ela some quando ele sai de Brasília, no fim do primeiro volume, e vai para São Paulo, Volta a São volta Paulo. a São Paulo. Mas são as memórias dela, e dessas memórias, enfim, ela fala de outros personagens dos outros volumes que estavam, vamos dizer, estavam um pouco delineados, que agora, vamos dizer, com as memórias dela, esses personagens que estavam um pouco ocultos ou enfim, pouco delineados, surgem com mais força. Inclusive o destino de alguns deles, Uhum. né? Então, é um romance, isso eu posso falar, não é um spoiler, porque ah, está na orelha do livro, é um romance ambientado em Ouro Preto, basicamente em Ouro Preto. Uhum. Ela vai para Ouro Preto com um novo marido dela, com um companheiro dela, e lá acontecem coisas, Uhum. muitas Uhum. coisas. E lá ela sabe, vamos dizer, de toda uma trama que aconteceu a revelia dela. Por isso que é uma dança de enganos, que é uma frase do início do livro, quando ela vai para um baile de formatura dos engenheiros e dança com o ex-marido dela, com Rodolfo. E essa Uhum. dança é uma dança, é o primeiro grande engano da vida dela. Aliás, os títulos são ótimos, né? Porque ó, a trilogia é O Lugar Mais Sombrio, mas o livro 1 é A Noite da Espera, o 2 Pontos de Fuga e agora Dança de Enganos, né? Ótimos nomes. Exato. Ô Milton, quando você. A última vez que você esteve aqui, a gente fez lá do teatro, né, Varres, bons tempos ali, e era o lançamento do primeiro volume. Ali você já tinha
ideia do que seriam os 3, ou era uma ideia só vaga, um caminho que depois foi mudando? O quanto, porque na verdade do primeiro livro pro último livro deve ter uns 5, 6 anos pelo menos de escrita ali, né? Sim, mas não, eles tinham sido escritos já, tudo. Todos? Em 15 anos. Tá. Eu comecei em 2008 e em 2017 eu publiquei o primeiro volume. Uhum. Mas aí eu reescrevi o segundo volume, porque quando eu li, eu vi que tinha coisas que eu poderia e deveria mudar. Uhum. Né? Então eu fui fazendo ajustes e cada ajuste, enfim, essa revisão demorou anos, Uhum. alguns aninhos. E o último foi mais complicado ainda por causa da pandemia e problemas também pessoais que eu tive. Enfim, foi mais lento, né? Uhum. Mas eu reescrevi praticamente toda a trilogia. O que eu fiquei pensando aqui, que eu acho que deve ser um trabalho do cão, né? Acho que o Zé pode falar melhor, né? Zé que escreve, mas acho que todo escritor sempre fala que quanto mais lê, mais reescreve. Tem uma hora que o cara tem que parar de ler, senão o livro não fica pronto nunca, né? Mas quando você está fazendo isso em 3 volumes, deve ser uma loucura, porque cada coisa que você muda no volume 2 altera de alguma maneira o 3, né? Então você tem que... Alterou o 2, pô, não é mais loira, é morena. Você tem que ir lá no 3 e ficar mudando aquilo tudo. E cara, deve ser um drama sem fim o negócio, né? Se você não chegar uma hora e falar, pô, chega daqui, é isso aqui, mandar para editor e pronto, né? Você mexe numa peça, aí é um quebra-cabeça, né? Uhum. Você tem que mexer em várias outras, né? Mas houve também uma coisa circunstancial e política, né? Uhum. Houve a pandemia, houve o governo anterior foi, vamos dizer assim, sofrível, Uhum. para ser elegante, e, e aí eu quis também, enfim, ecoar, né, o que aconteceu durante a ditadura nos dias de hoje. Uhum. Né? Eu trouxe um pouco daquele momento, daquele período, para o momento em que a gente viveu, que para mim foi um pesadelo, não sei para os ouvintes, para vocês, mas para mim foi um pesadelo, porque eu sou um escritor e eu acho que muitos jornalistas sofreram, Uhum. foram perseguidos, foram xingados, não é mesmo? Então, muitos artistas. Artistas de maneira geral De maneira geral, quer dizer, não foi agradável, nem para o meio ambiente, nem para os povos indígenas, nem para as minorias, enfim, para os negros. Houve muita humilhação, né, no governo anterior. E eu, enfim, reescrevi alguns trechos pensando também no momento político do governo anterior. Enfim, acho que isso aconteceu também. Zé. O Milton, em algum momento o livro ia ser um volume só, né? Acho que, se não me engano, né? Sim. Acho que foi o próprio Luiz Schwartz que meio que te convenceu a fazer em 3, foi isso, né? Eu lembro que a gente até conversou sobre isso quando você estava pensando ainda em fazer o projeto, eu acho. Olha, na verdade demorou muito esse projeto, porque eu dei para o Luiz em 2006, eu escrevi um outro romance, e o Luiz leu e disse, puxa, mas eu fiquei curioso com esse personagem chamado Martim. Uhum. Eu gostaria de saber mais sobre esse personagem. Aí isso durou 15 anos. Aí eu falei para o Luiz, então espera um pouquinho, deixa esses manuscritos de lado. Eu volto para você. Eu volto já careca, com cabelo branco. Foi só isso. O bom de você, o final de semana passada a gente completaria 100 anos do Coni, né? Que era o oposto de você, né? Porque o Coni era capaz de escrever um livro num mês, né? Porque ele tinha realmente, acho que a coisa da redação ficou tão introjetada dentro dele que ele era capaz de escrever numa velocidade que, para mim, é espantosa, né? Mas você é o contrário, né? Assim, você tem um tempo mais lento mesmo de produção. E eu sempre fico pensando como que funciona isso para você, porque
dentro da tua cabeça, ali no teu trabalho diário, é uma temporalidade, e lá fora é essa loucura que a gente vive, né? Essa aceleração cada vez maior, né, das relações, da comunicação. Como que você vive nesse pêndulo entre a tua cabeça escrevendo e o mundo lá fora quando você tem que voltar para ele? Olha, a gente tem que abstrair muitas coisas, né? Você não, se você ficar muito ligado na realidade, no que está acontecendo, na loucura que é o mundo, aí você não escreve, você não faz nada. Não, você tem que colocar isso aqui, esse Esse milagre fone aqui. é ótimo. Esse fone é maravilhoso, eu estou morrendo de inveja. Assim. Posso falar? Você devia levar para sua casa, lá dá para sua esposa, lá com os bares, ó. Ah, Isso maravilha. aí vai resolver a vida dela. Puxa, pô. se vocês me dessem de presente, eu ia adorar. Eu sei que você está brincando, mas... Pois é, ele falou que tá sofrendo com os barulhos de São Paulo, que não para de subir prédio, abrir bar, restaurante. É uma loucura, São Paulo é uma Aí eu loucura. falei, esse fone aqui te blinda de tudo, né? É maravilhoso, é maravilhoso. Parece que eu estou em alfa. Não, mas eu sou muito disciplinado, né? Eu aprendi essa coisa de acordar muito cedo, porque é um hábito da Amazônia. Você acorda com o sol, 5h30, 6 horas, e depois, às 9 da manhã, já aconteceram muitas coisas. Você já escreveu, já leu, já fez o café da manhã e tal, e vai indo. E eu passo um período do dia completamente desligado, né, de tudo. Aí depois, enfim, eu me ligo e respondo coisas, enfim. Mas se você não tiver essa disciplina, não sai, né? Agora, o Coni, que você falou, ele escreveu um livro, de fato, em 3 semanas. Eu acho que foi quase memória, foi isso? É, a quase memória foi super rápida. Em 3 semanas, mas eu acho que ele pensou nesse livro durante 30 anos. Não, acontece, né? Aí você senta e vai. Você senta e escreve. Isso acontece muito com conto, né? Que é um gênero mais curto, é um texto mais curto. Dá baixa o santo, vamos dizer assim, aí você vai lá e faz. E com romance também às vezes acontece. Você tem uma coisa muito, muito já acumulada, que vem pensando há anos, aí chega um momento que baixa o santo e você vai lá e escreve. Ratum, eu acho que quando a gente conversou da outra vez, você estava lançando o primeiro desses 3, a gente falou do Martim e parece que tinha muita coisa ali que você tinha vivido de alguma maneira, ou por você ou por alguém. Nos outros 2, isso existe na volta para São Paulo, os lugares? Tem um pouco ali de memória, um pouco de lembrança de alguma coisa? Tem bastante. Eu morei em Vila Madalena, morei numa república da Rua Fidalga, como está no romance. Enfim, estudei na FAU, na Faculdade de Arquitetura da USP. Enfim, acho que muita coisa ali. Esse é o meu livro, vamos dizer, mais autobiográfico. Né? Do Martim, da parte de Brasília, que é o primeiro volume, eu estudei nesse mesmo colégio, mas que foi fechado, né, pelo Médici em 71, salvo engano, por isso que eu vim a São Paulo. E depois aquela solidão de que ele sente em Brasília, que ainda era um canteiro de obras, né, em 68, estava sendo construída. Essa solidão radical, assim, extrema, eu senti. Né, aquela coisa, daquele espaço imenso, né, que você não tem vizinhos, você não tem bares, você não tem a vida. Eu saí de Manaus, que era... Eu era crooner em Manaus. Tinha uma banda, gostava da cidade, tinha os igarapés, era uma cidade muito, muito... Aquela alegria solar, né? Manaus era uma cidade muito... era uma província com ar cosmopolita, né? Por causa do porto, do teatro ali também. Do teatro, dos resquícios da época do Fausto, da borracha. Da borracha, né? Tudo isso fazia de Manaus uma cidade, ao mesmo tempo, isolada e viva, muito vibrante. E em Brasília era aquela coisa um pouco sombria, né? Sombria. E na época que eu fui, 68, 69, com o AI-5 e tudo que a gente... Mas tudo o resto é invenção. Ô Zé, 2 informações, curiosidades para você. Primeiro, o Ratum é o primeiro
Manauara na Academia Brasileira de Letras na história. É impressionante, né? Né? Assim, vai virar nome de rua, de praça, de estátua, né? A segunda é que ele foi eleito em agosto e só vai tomar posse agora em abril. É uma burocracia. É um suco de Brasil a posse. Eu achei que você em agosto você era nomeado, uma semana depois você tava lá com aquela roupa bonita, tomando champanhe. Cara, é um trabalho, é uma festa de 15 anos, é um É o casamento. fardão, né? Fazer o fardão dá trabalho. Pois cara. é, cara, é uma coisa. Cara, na verdade, é o seguinte, é uma homenagem pra você, mas vira sua vida de cabeça pra baixo. Você, por exemplo, que é um cara preguiçoso pra certas coisas, não deseje isso pra você. Sua vida vai acabar se você for pra Academia Brasileira de Letras. Vai desorganizar sua rotina, seu cafezinho, seu pãozinho na O esquina. Zé Preguiçoso. Ah, o Zé. Eu sou preguiçoso. Não, o Zé gosta das coisas dos lugares, da rotina. Você, Sim. assim, ele almoça meio-dia e 15. Se você levar ele pra almoçar Isso 1h30, desorganiza o dia dele, mau humor, Isso é tal, verdade. entendeu? É assim, óbvio, Zé. né? É Claro, assim. né, mano? Senão a gente não escreve, né? Não, você não tava falando a mesma coisa? Corta Não, com mas- os passarinhos e mas- tal. Mas não é culpa da BL, da academia, não, viu, Teco? Oh. É culpa minha, porque, enfim, eu tinha muitos compromissos e no fim do ano passado, ia ser em novembro, e eu pedi à academia, ao presidente da academia, para adiar para abril. Então, realmente foi culpa minha, porque eu não conseguia dar conta de muitas coisas. Eu estava escrevendo também já, enfim, outras... Não, mas é só outras- pra dizer que não é simples. Parece que você é nomeado na semana seguinte Não é simples. tem um brinde de champanhe pra você, mas não é nada disso. É uma confusão danada, é um evento aquilo ali. Vai lá, Zé, última do bloco. Bom, vamos aproveitar só um pouco essa coisa da ABL, assim. Por que você topou, assim? Por que você propôs sua candidatura, assim? Porque acho que até hoje em dia a ABL tá mais... a gente teve muito tempo, muito escritor se negando a entrar, ou questionando e tal. Pra você, o que te atraiu, assim? Então, olha, o primeiro convite partiu de uma querida amiga, de uma escritora acadêmica, Ana Maria Machado. Isso faz uns 15 anos. E naquela época eu disse para ela que eu, enfim, não estava no meu horizonte, não era meu perfil, enfim, eu estava assim no auge quer dizer, começando a trilogia, eu estava já muito, vamos dizer assim, empolgado com romance, né? Então não podia parar para pensar na academia. E mais recentemente, alguns amigos da academia, né? A Lili Schwartz, o Gianetti, o Antônio Carlos Sequim, quer dizer, pessoas, a Rosisca, são pessoas muito queridas e que, enfim, pediram para eu me candidatar. E, enfim, aí foi, né? Foi uma coisa natural. E houve uma renovação da academia nesses últimos 10 anos, né? Entraram poetas e historiadores, e o Krenak entrou, a Fernanda, atrizes, a Fernanda Montenegro, o Gil, enfim, poetas importantes também. Quer dizer, isso renovou também a academia. E olha, a academia a gente não pode esquecer que os grandes escritores brasileiros, os maiores escritores brasileiros, pertenceram à academia. Sim. O Guimarães Rosa que é o nosso, vamos dizer, o mais inventivo escritor da nossa língua, foi membro da academia, fundada pelo Machado de Pelo Assis. Machado, né? Quer dizer, um dos fundadores, né? Então, houve, eu acho que um período sombrio nos anos 70. Né? Tinha generais, tinha não sei quem, um período muito conservador, eu acho. Mas depois, eu acho que ultimamente eu acho que tem se renovado. Boa. Ó, vamos pro repórter CBN, depois para o intervalo e seguiremos aqui com o Milton Ratum, que está lançando, já lançou o último volume da trilogia A Dança dos Enganos, é o último livro, a trilogia O Lugar Mais Sombrio. Você deveria ler porque você vai gostar, como tudo que ele já escreveu, né? Qual é o seu livro mais vendido? É o Dois Irmãos? De longe. De longe? Os falar- Dois Irmãos e o Cinzas do Norte.
Vamos falar dele porque dele derivaram outras coisas, né? Filmes e afins.